Olá, eu sou Renata Tasca, psicanalista, membro associado da SBP Camp, e junto com a minha colega Marcela Casácio, também psicanalista e membro associado, coordenamos esse podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, o Fale Mais sobre isso. O nosso podcast tem como objetivo falar sobre a psicanálise, seus desafios, a nossa sociedade e suas atividades. Lembrando que as nossas redes sociais são Instagram, @sbpcamp, o link da nossa sociedade, sbpcamp.org, onde vocês podem ter mais informações a nosso respeito, YouTube, @sbpcamp6310. E falando da psicanálise e das atividades, a gente sabe que a literatura ela tem um papel relevante para auxiliar o psicanalista a parafrasear situações, utilizar histórias para facilitar o acesso ao inconsciente, além de nos ajudar a sonhar. E hoje a gente está aqui para falar sobre uma atividade que é o Literatura e Psicanálise, que aborda esse e outros tantos outros temas, né? E para conversar com a gente a respeito do literatura, como a gente carinhosamente chama, nós temos duas colegas da nossa sociedade, a Carolina e a Cláudia. Bem-vinda, meninas. Agradeço a presença de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. Obrigada, Renata. Então, eu vou Já apresentar. começamos agradecendo também pelo Meninas. Duas mulheres aqui para lá de balzaquianas, chamadas de meninas, que delícia. Pois é, né? Ameniza um pouco o peso das nossas responsabilidades. Então vamos lá, vou começar então apresentando a Carol, né, que é a Carolina Scos, que é membro efetivo e docente na SBP Camp, onde fez a sua formação psicanalítica, é doutora em psicologia pela USP, e o seu lado B, segundo ela, é escrever crônicas e resenhas para jornais. Atualmente, ela publica no Valor Econômico. E a Cláudia Antonelli, que é membro efetivo e docente na SBP Camp, é também doutora em ciências pela Unicamp e professora de psicanálise em pós-graduação em Campinas. A Cláudia é coautora de No Calor das Coisas, Crônicas Psicanalíticas, junto com Carolina Scos, já apresentada aqui. E elas coordenam a atividade do Literatura e Psicanálise na SBP Camp desde 2021. Então, gostaria que vocês contassem um pouco para gente como é que teve início essa atividade, né, do literatura e psicanálise, como que surgiu essa ideia. Uhum. Olha, primeiro que é um prazer, é uma emoção falar desse breve histórico aqui da nossa parceria com literatura, como você diz, como carinhosamente chamamos aqui na Sociedade de Campinas, né? O convite ele veio pela Carol, né? Carolina, quer contar um pouquinho ali da pré-história? Você se lembra, aliás? Não sei se ela se lembra. Não foi exatamente um convite, né? Eu dividi com a Cláudia. Quando nós terminamos, né, a formação, e aí abriu-se, né, a possibilidade de alguma atividade, porque estávamos menos atarantadas, né, com todos os deveres do final da formação, eu dividi com a Cláudia esse meu desejo de uma atividade sobre literatura e psicanálise e disse a ela, fiz uma espécie de pedido de casamento, né, que com ela é Hum. que eu faria isso, né, com ela é que eu viveria essa aventura, com ela e mais ninguém. Foi um pedido de casamento cheio de fidelidade, né, e ela disse sim, né, agora estamos juntas, nessa empreitada. Há quanto tempo, Cláudia? Quase 5 anos? Sim, sim. Desde a Quase primeira 5. edição foi, eu estava retomando aqui para março de 21, nós começamos. Mas acho que a gestação começou antes mesmo, né, Carol? Essa paixão, né, pela literatura, pela psicanálise junto, acho que foi sendo gestado até o nascimento ali em março de 21. Talvez tenha vindo um pouco, né? A gente nunca sabe, né? As nossas explicações sobre o porquê de algo, elas são sempre meio artificiais, né? E Uhum. sempre meio assim forjadas, né? Vai saber, né? Tudo que compõe um desejo que venha se tornar depois uma realização. Mas um elemento, né? Não podemos ficar em dívida com ela,
foi a presença da Uhum. Lenita, sponsor, né, da criação da nossa Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. A Lenita é muito apaixonada por literatura e tem um trabalho na sociedade, lá no Mato Grosso, um trabalho há muitos anos já, né, com literatura. E o convívio com a Lenita certamente foi uma inspiração para nós, não é, Cláudia? Sim, eu acho que foi um elemento ali, um ingrediente fundamental, né, para dar a liga, de certa forma, né, nessa coisa que já estava ali um pouco transitando, eu acho, por nossas mentes, paixões. E quando eu tenho a impressão que quando de fato abriu esse espaço, né, mental, de tempo também, né, quando a gente conclui ali em 20 a formação, isso se sedimenta, enfim, nasce, né? Estou pensando assim agora. Com a presença de fato nesse histórico da Lenita, mesmo que ela não saiba disso, né? Acho que ela nem Uhum. sabe disso, mas Agora ela vai ficar sabendo, né? aham. E eu acho que também isso combina bastante com vocês, né? Porque vocês são muito envolvidas com a escrita, né? Vocês gostam bastante de escrever, né? Escrevem coisas muito robustas, né? E gostosas de ler. Então, acho que isso também tem muito a ver com vocês, né? Então, já que você falou, Carol, do pedido de casamento, queria que você contasse pra gente como é que surgiu essa dupla, né? Porque a gente sabe que tem tempo que vocês fazem bastante coisa juntas, né? E é uma dupla que funciona há muito tempo e muito bem. A gente vê a intimidade, o trânsito de vocês para fazerem as coisas, né? Como é que surgiu essa dupla desse Eu casamento? acho que nós Como é já que é a história? escrevíamos, né, Cláudia, nessa época do surgimento do Literatura e Psicanálise da SBP Camp, já escrevíamos intercalando, né, uma semana uma semana outra, no jornal Correio Popular, que é um grande jornal aqui de Campinas e região. Nós assumimos ali um espaço no Caderno de Cultura. Cláudia publicava numa semana, eu na semana seguinte. Então, já tínhamos essa parceria. E depois veio o Literatura e Psicanálise, que, é claro, né, é uma atividade, de certa maneira, acadêmica, né? É uma atividade inserida dentro de uma instituição, né, de formação. Mas, quando ela acontece, né, no terreno, né, de uma relação de amizade, né, de grande amizade, como é a minha relação com a Cláudia, né, ela ganha uma outra potência, né? Nós conversamos todos os dias sobre literatura, eu e a Cláudia, né? Enviando ideias uma para outra, né? Quando, né, estamos nos debruçando sobre uma obra, né? O próximo Literatura acontece sobre a obra da Wisława Szymborska, né? Grande escritora polonesa, e quase todos os dias nós estamos aqui enviando o que lemos uma para outra. Então, o que acaba acontecendo lá no dia do evento, naquela 1 hora e meia, é muito menos, é uma condensação, né? Uhum, Disso tudo, né, que nós pudemos aprender, né, eu e a Cláudia, juntas, sobre um autor. Claro que não enquanto estudiosas da literatura, né, a Cláudia é mais estudiosa da literatura do que eu, né, porque ela tem uma formação anterior à psicanálise, né, centrada em línguas estrangeiras. Eu não, eu começo pela psicologia. Então, eu sou uma apaixonada, mas amadora, né, no que diz respeito à literatura. Agora, o literatura e psicanálise, ele não se refere, né, à exegese literária, a se aprofundar, né, na obra de um autor enquanto estudiosa da literatura. A gente se aproveita da literatura como matéria-prima, né, para pensar sobre a mente humana, né? Hum. E é por isso que convidamos alguém, por exemplo, o nosso próximo convidado para falar sobre Wisława é um interessado, um apaixonado pela obra dela, mas não é um professor de literatura, né? E isso estimula o público presente, que a gente nunca sabe qual será, isso é uma delícia também do literatura, né? Vem pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, vem colegas, né? De outros países também e que podem pensar, né, psicanaliticamente a partir daquele material literário. Então, e eu acho que isso não, que a Carol está dizendo, não é pouca coisa, né? Essa pré-história
a dupla já existia, né? Não é que a dupla surgiu com literatura, ela já existia, e isso e dentro de um molde muito específico, muito íntimo, na verdade. Eu acho que o texto que alguém escreve é algo muito íntimo de alguém, né? E nessa experiência de publicação no Jornal de Campinas, no Caderno C, né, no Caderno de Cultura, semanalmente a gente trocava essas escritas, as nossas crônicas, uma com a outra, pedindo um olhar, né, uma leitura, e ali foi se desenvolvendo, a gente foi criando uma relação de muita confiança, né? Porque você deixar o outro entrar naquilo que você produz, para dar opiniões, palpite, impressões, reações, vai se construindo uma relação de muita confiança, né? Uma abertura, uma troca, uma construção. Então, foram vários anos, foram 4, 5, 6 anos antes do literatura surgir. Então, essa pré-história, ela, como a Carol disse, né, ela traz esse respaldo, né, esse solo construído anteriormente, e eu acho que isso, as pessoas dizem que isso se vê, como você disse aqui no início, né, Renata? A gente vê a troca de vocês e acho que vem daí. É, porque a gente, né, é bacana, né? Porque assim, esse vínculo, né, toda essa confiança que vocês têm uma com a outra, né, vai produzindo um solo fértil aí, né, para todas essas atividades e todos esses convites e as pessoas que participam, né? Assim, teve alguém além da Lenita, que influenciou, né? Qual que foi a primeira vez que aconteceu, então, o literatura, né? Foi assim, no molde online, porque em 21 a gente ainda estava na pandemia, se não me engano, né? Quem que foi a primeira pessoa que... Olha, é uma história muito especial esse a primeira pessoa, porque era para ser uma e por uma razão muito especial foi outra, né? Começou assim no modo online, como tudo, né, naquela época, início de 21, e era para ser, né, estávamos combinadas com o professor Rezende, né, Antônio Muniz de Rezende, né, grandíssimo colega sênior, né, e atualmente, enfim, falecido. Tínhamos combinado com ele iria falar nada menos do que sobre a Odisseia de Homero, né, bem à altura dele, para iniciar, para inaugurarmos o Literatura naquele ano. O que aconteceu é que anteriormente tínhamos feito muito ousadamente, né, um convite, isso já no ano anterior, no final de 20, depois da gente conversar, eu e Carolina, né, sobre a montagem do literatura, bom, com quem a gente começa? E aí veio, a partir de mim, e Carolina logo recebeu com muito carinho a sugestão, Nélida Pinhon, né, da Academia Brasileira de Letras, na época ela estava viva, uma grandíssima escritora, né, e eu tinha uma paixão imensa ali pela escrita dela, né. E nós pensamos, vamos convidá-la. Acho que ela não vai aceitar, imagina, né, da Academia Brasileira de Letras, com a Sociedade Brasileira de Campinas, né, começando uma atividade online com uns gatos pingados, imagine que ela vai aceitar, né. Bom, fomos todo dia, a Carolina checava o e-mail, olhava, não encontrava nada, estava tudo pronto para começarmos com professor Rezende. No que, né, no início, o que conta essa parte, Carolina, que você conta muito bem, as vésperas da atividade do dia. Eu gosto também dessa história, porque, e aí eu faria uma retificação no que a Cláudia está contando, não foi uma sugestão da Cláudia, foi um sonho. Sonho Ela me perfeito. disse assim: Nossa, já imagina, né? Já porque você consegue imaginar que coisa fantástica seria, né? A Cláudia não fala fantástico, ela fala sensacional. Ela gosta dessa palavra. Que É. coisa sensacional seria, né, se a gente pudesse trazer a Nélida Pinhon para falar sobre vozes do deserto, que eu adoro esse livro, é uma recriação do Mil e Uma Noites, né? Mas era em caráter de devaneio, Tá. tá? Quase que de delírio, né? É evidente que ela não vai topar, né? Não vai topar. Então não foi uma proposta da Cláudia, foi um sonho dividido, né? E aí eu abracei esse sonho e fiz contato, e vai e-mail, volta e-mail, vai e volta, até que numa madrugada eu encontro na minha caixa de spam uma resposta da Nélida dizendo, claro,
né, eu participarei com muito prazer desse debate, né? Eu, mais do que depressa, entrei em contato com a Cláudia e disse: olha aqui, o seu sonho impossível, né, quixotesco, se realizou. Nossa, eu até chorei, de madrugada ainda, né? Vi Eu um e-mail imagino, dela, que delícia, chorei. né? Entramos em contato com o professor Rezende, com toda, né, explicação e tudo. E ele é muito tranquilo, ele falou: imagina, eu vou para o mês seguinte. No mês Hum, seguinte, contem comigo. E foi assim que aconteceu, na verdade. Ela veio, né, falou sobre o Vozes do Deserto. Ela tinha acabado de lançar um novo livro, né, Um Dia Chegarei a Sagres, belíssimo livro. Mas a ideia não era para não se parecer que era um lançamento de livro e venda de livro, enfim, nós justamente voltamos para o Vozes do Deserto, que é um anterior a ela, né? Podemos falar sobre isso e ela gostou da ideia e foi uma atividade memorável, tá aqui no coração e na mente. Uhum. Então, sim, sem dúvida alguma. é assim que surgem as ideias, né? Então, assim, uma tem uma ideia, outra tem outra, vocês não partem do livro, né? Parece que é uma coisa que vai bem, rodando aí uma associação livre, uma coisa muito leve, né? Porque vocês se falam muito, né? Como é que É isso... uma boa pergunta, Renata, boa pergunta mesmo, porque às vezes o Uhum, critério é a obra. Nós primeiro pensamos na obra ou no Tá. autor, né? E Hum, aí começamos a cogitar, quem gostaria de ver, né? Trazer um pensamento sobre essa obra. Às vezes é o contrário, tá? tá. Nós convidamos um colega psicanalista, ele escolhe a obra, Hum, tá? tá. Não é, mas é que Cláudia? tá, eu acho que não é exatamente, porque aí deixa até de ser um critério, na verdade, mas um elemento que surge, né, entre nós muito espontaneamente, né, quase como uma ideia de sonho mesmo, né? A Anélida foi um grande sonho, e eu acho que o maior sonho para mim nessa toda essa jornada do literatura que tivemos até agora. Mas surgem um elemento, então surge um autor, né, ou surge um livro também. Que livro bacana esse aqui, que será que pode ser um bom conteúdo? Surge a ideia de um convidado, né? Gostaríamos de ter fulano aqui conversando com a gente. Então, surge um elemento dentro, claro, desse imenso horizonte, né, da literatura com psicanálise, e aí a gente constrói a atividade. Uhum. E como é que é assim? Talvez um Pode falar, outro Carol. ponto interessante sobre esses convidados, a Cláudia, ela pode fazer um histórico muito melhor do que eu, né, de momentos assim, highlights, né, highlights desses anos, a Cláudia tem isso na ponta da língua. É que, né, para nós não existe assim uma grande celebridade, né? Quando vem o Stefano Bolognini, né, num sábado de manhã, participar de uma conversa sobre Pirandello, né? Ele é um querido colega, né, apaixonado por Pirandello. Ele não é um grande especialista no assunto. Né? Ele não é uma autoridade que nós reverenciamos, né? Ele é uma voz bem-vinda, né? Numa roda de conversa. Então, eu acho que isso dá um clima muito agradável para a literatura. Ele não é feito de autoridades, de eruditos, sabe, de grandes especialistas. Ele é feito de apaixonados. Sim. Uhum. E aí, a participação especialíssima, né, do Stefano Bolognini, ex-presidente da IPA, exatamente, surge a pessoa, né, ele estava lá em férias nas montanhas de Bolonha, né, onde ele vive, ele vai para a montanha no verão, e era uma atividade com a Graça Baroni, falando sobre Pirandello. E foi também um capítulo de aventura, né, que nós entramos em contato, ousado, imagina, com o ex-presidente da IPA, convidamos para uma participação especial, meio surpresa, né? E foi isso, ele como italiano, né? O Pirandello corre no sangue de alguma maneira, né? E ele ligou lá da montanha lá do norte da Itália e foi uma coisa, a Graça tomou um susto, acho que nós não contamos, não foi, Carol? A gente queria fazer uma surpresa. Graça Baroni tomou um imenso susto e foi essa atividade deliciosa que foi também. Uhum. Uhum. Mas eu acho que o que eu tô achando muito bonito, né, interessante, é porque a partir de todo esse entrosamento de vocês, né, vai acontecendo essa liberdade, né, de escolha das pessoas, né, dos temas, dos livros que vocês leem, né, então é uma terra fértil, né, para as ideias poderem acontecer,
né? Vocês chamam a associação aí livre, ou enfim, os afetos, né? Para poderem escolher, né? O que surge, né? Essa história mesmo, né? Com o professor Rezende, com a Nélida, né? Que são encontros sempre muito afetivos e ricos, né? Nos comentários, né? E a partir disso, como é que vocês veem a relevância dessa atividade dentro de uma sociedade de psicanálise? Olha, Bom, não sei se dentro de uma sociedade de psicanálise só, né? Hum, Essa semana, né, por conta do falecimento do Papa Francisco, né, nós começamos a rever, ou a ver pela primeira vez, né, trechos de entrevistas, né, cenas, né, de contatos dele com o público, né, assim, coisas muito comoventes, né? E uma das coisas que eu gostei de ouvir foi um trecho de entrevista, né, em que ele, assim, até meio exaltado, né, dizia para a entrevistadora: a igreja não precisa de mais padres burros. Chega de padres burros. Nós precisamos de padres que leiam Dostoiévski. uhum, Então, não vale só para psicanalista, né? Mas, enfim, isso Freud já dizia, né? Em vários textos ele disse, né, que o psicanalista ele deveria se inspirar na literatura que conhece o inconsciente muito antes da psicanálise surgir. Quando a gente visita, né, a casa do Freud, tanto em Viena quanto em Londres, né, eu arriscaria dizer, claro que eu não fiz esse levantamento, mas assim, passando os olhos pela biblioteca dele, provavelmente, quase certamente, ele tem mais literatura do que psiquiatria ali, uhum. né? uhum. Essa, É a fonte, né, de onde ele bebia, né, para pensar sobre essa dimensão contraditória, imoral, obscena, violenta, né, que na literatura aparece com muita liberdade, como no sonho, né, como no sonho. Então, não é a SBP Camp, né, que inova oferecendo debate literário, né? Deveria ser parte da formação de qualquer analista, como de qualquer padre, como disse o Papa Francisco, né? É, de qualquer pessoa mesmo, né? De sim, qualquer pessoa, Né? de qualquer exato. pessoa. Tem uma frase uma entrevista que o jornal O Globo fez com o Fernando Orduz, né, o nosso colega colombiano, que ele diz o seguinte na entrevista: ele está citando alguém que diz o Freud transformou a medicina em literatura. Né? Eu achei interessante essa colocação dele, porque de fato, toda a questão saúde mental, problemática, conflitos e tudo isso, ele escreve, né? Ele escreve sobre isso de alguma forma informado, né, convivendo com toda a literatura que ele convivia, com a arqueologia, com a mitologia grega. Então ele transforma aquilo numa narrativa. E eu acho que a literatura está também na nossa. Eu acho que dos psicanalistas que leem, por exemplo, nossos colegas mesmo aqui da sociedade, né, que gostam da literatura, ou de ler, né, para além da psicanálise. Isso está embebido de alguma forma em todos nós. Né? Uma colega sênior, né, a Cordélia Schmidt-Lehau, que é uma alemã que fez a formação na Suíça, ela diz que lá no Instituto da Suíça de Psicanálise, a literatura fazia parte da formação, do currículo de formação, né? E é uma pena que isso se perde um pouco, mas é uma ideia, né? Estou Uma agora ideia, é uma retomando ideia. aí, eu vou levar isso para Vera Lamano. É uma ideia assim. E acho que dentro disso, né, que vocês estão falando, até a abertura, né, da atividade para pessoas que não sejam só da psicanálise, né? Eu acho que isso Claro, claro. que é interessante, né? Porque tanto literatura quanto as outras atividades, né, acontecerem de uma maneira aberta ao público, né? Que eu acho que é Então, um. o fato de que, estou pensando agora, conversando com vocês, mas o fato de que a boa literatura, né, a grande literatura, ela é uma captação, né, muito sofisticada, né, da verdade do humano, né, da verdade do humano, né, esse fato faz com que uma atividade como essa, literatura e psicanálise, tenha uma programação errante, porque Hum, para nós tanto faz, nós podemos num sábado discutir Shakespeare,
Hamlet, né? Alguns sábados depois, Manuel de Barros, alguns sábados depois, o Edival Perrine, psicanalista, poeta, né, vindo dividir conosco a sua literatura. Ah, mas como é que se compara Shakespeare com Edival Perrine? Não se compara, tá? Porque não se trata disso, né? Quer dizer, quem escreveu melhor, quem marcou a história mundial da literatura, né? Não se trata disso, né? Se trata de trazer algo profundo, potente do humano. E isso Shakespeare fez, e isso Edival Perrine também faz, e Cláudia Madeira, e Manuel de Barros, e qualquer grande escritor, né? Uhum. Carla Madeira, né? Eu acho que você. Gala Madeira, exato, é. Então, isso Uhum. explica um pouco, né? A tortuosidade da nossa programação, né? E é uma Por que programação, tanto faz? que acontece bimensal, né? Agora sim, Agora a sim. gente começou mensalmente, né, dentro do Uhum. semestre acadêmico, né, como se diz, de março a junho, depois agosto a dezembro, novembro, e nós passamos, a partir do ano passado, a fazer bimestralmente, Uhum. porque a gente acaba fazendo, né, Renata, com muita. São muitos aportes que a gente faz para construir a atividade. Ela não é feita rasamente, né, de forma rasa. Ela tem, então, muita construção e a gente começou a sentir que poderia ser mais justo que ela fosse bimestral, respeitando esse tempo do processamento, né, da construção da atividade. Tem Uhum. sido assim esse ano passado para esse agora, vamos ver como que segue, né? Aliás, a Carol mencionou aí o Shakespeare, né? Eu só queria mencionar também, porque tem algo especial nessas. O fato delas serem online e gravadas, né, como elas são, de alguma forma registra essa participação de pessoas muito especiais, né? A gente citou aí o Stefano, não como presidente, mas como um colega que fala de uma literatura, né? E nós tivemos uma das últimas, né, do ano passado, acho que talvez a última, não, com o nosso querido Roosevelt Cassorla, né, falando justamente e o Mário Eduardo Costa Pereira, eles estavam ali em torno a Shakespeare e um capítulo do Hamlet do Shakespeare, né, a questão do dormir, não dormir, que essa era a temática um pouco da atividade. E o Mário Eduardo trouxe um capítulo dele de um belíssimo livro que se chama Erótica do Sono, onde ele tem um capítulo chamado Boa Noite, Amado Príncipe. E os dois conversaram, né, com muita amizade, muito. Mário Eduardo é um fã, né, obviamente, ali foi aluno do Roosevelt Cassola, na Unicamp e tudo isso. Então, foi uma atividade muito bonita, muito afetiva e que está gravada. É meio que um tesouro, de alguma forma, que a gente Ai, está também guardando aqui conosco, né? sim. Também tem isso, né? Estou pensando com vocês. A gente nunca sabe muito bem no que vai dar, eu e a Cláudia. Embora a gente programe, converse, nós vamos lendo aquela obra, né? E interagindo, assim, a gente sempre cria um grupo de WhatsApp, né? Então a Cláudia, eu e o convidado, ou os convidados, né, que vem falar, né? Mas o que vai acontecer ali é sempre um mistério para nós, né? Porque depende muito, né? Da escolha, né, de quem é convidado. Quando nós elegemos, então, como próxima, né, obra o Dom Casmurro, né, o Nelson fez uma brincadeira, mas uma brincadeira muito útil, muito instigante, né, e transformou o Bentinho, né, num paciente de análise. Né? Então a atividade veio a se chamar Dom Casmurro no Divã, né? Só que isso não se repete, né, em outras atividades. Foi uma criação ali, onírica, né, e muito útil para todos nós, né, do Nelson Rocha, né? O professor, por exemplo, Antônio Muniz de Rezende, né, claro, como não podia deixar de ser, trouxe uma belíssima conferência sobre a Odisseia, né, que também foi muito rica, né, para todos nós. Então, o clima do debate é sempre muito peculiar, né, Cláudia? Sim, sim, que eu estava. A Carol mencionou o Nelson, né, com Machado de Assis, e a escolha dele de Dom Casmurro.
E a gente achou que seria delicado e cuidadoso também com os nossos colegas aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, de convidá-los, aqueles que a gente foi sentindo que tem a literatura presente, né? Convidá-los a escolher sobre o que eles gostariam de falar, sobre que autor ou obra, para que a coisa fosse bastante prazerosa, né, para cada um deles. Então, o Nelson trouxe aí o Dom Casmurro, o Rones deitou e rolou ali com o Nelson Rodrigues, foi uma atividade também muito rica. A Adriana Nagali falou sobre Virginia Woolf, acabou sendo o Farol, tinha duas obras ali que ela tá. Não foi o Farol, né? Enfim, mas ela tinha um desejo muito Mrs. forte. Dalloway, Mrs. Mrs. Dalloway. Dalloway, um desejo forte ali por Virginia Woolf. A Vera Lamano também fez um belíssimo encontro com Clarice Lispector. A Alicia Elizondo, né, honrou a nossa terceira margem do Rio, né, do Guimarães Rosa, foi uma belíssima atividade também, na qual a gente convidou um ator, hoje ele está um grande ator, ele está na Globo, enfim, o Odilon Esteves é um ator de teatro, né, de palco mineiro, e ele declamou, ele leu, ele fez a leitura dramática da terceira margem do Rio, também está gravado, foi belíssima atividade, né? Então, essas e muitas outras, né? A gente está deixando, infelizmente, de fora alguns, mas todos têm um lugar, um registro muito especial aqui para nós. Importante, né? E teve alguma participação que vocês fizeram em congresso, algum outro tipo? Porque eu lembro que teve um momento também que parece que vocês viajaram e faziam menção à obra, ao lugar que vocês estavam. Como é que foi? Muito brevemente, né, que eu sei que o tempo do podcast é limitado, mas tem a camada, né, tem a área literatura e psicanálise itinerante, né, então nós fomos lá desbravar as ruas do Rio, né, do Cosme Velho, né, para encontrar a rua onde cresceu Machado de Assis, e de lá nós transmitimos essa atividade com o Nelson, né, do Machado de Assis, enfim. Então, às vezes a gente se aventura por aí. Fomos a Porto Alegre para para encontrar o Cláudio Eiserick, né, para falar do Carlos Drummond de Andrade, a função paterna, isso também foi escolha dele. Então a gente tem essa veia também itinerante, tem alguns. A gente sonhou em ir para o Irã, né, falar sobre a literatura iraniana, mas no fim ali reeclodiu a guerra local, enfim, não fomos. Então tem essa área de nossa. Agora, uma coisa muito especial, talvez para concluir minha parte aqui, é que o literatura e psicanálise, ele foi a atividade da extensão que que migrou para o Congresso Brasileiro de Psicanálise, né, da FEBRAPSE. Nós fizemos a proposta dessa atividade que ela fizesse parte no congresso anterior, né, que foi justamente aqui em Campinas, em 23. O projeto foi aceito, né? Tivemos ali, acho que foram quatro, Carol, encontros de literatura e Quatro uma encontros. coisa assim muito maior, acabou tendo um eco, né? Um efeito Mas muito maior do que a gente essa é uma imaginou. história E extraordinária vale que a me pena. comove. Ela me comove muito, porque nós pensamos, por exemplo, assim, vamos, né, uma atividade sobre psicanalistas que escrevem ficção, né? Então escolhemos uma obra do Thomas Ogden, né? E aí convidamos quem para essa atividade, Cláudia? Marina Ribeiro e Essa que estava Edival. O Celso, o Edival, né? E Edival Perrinha, acho que foi essa dupla, né? Então, para cada atividade, uma dupla, né, de analistas. Foi muito bonita a programação, mas ela era a última atividade do dia, quando nada mais acontecia. Nós escolhemos isso porque, né, é quando haveria um espaço ali disponível e para um clima de happy hour, final de tarde, uma conversa literária, uma pequena roda de conversa, pequena roda, Vocês né? pensaram, né? Nós Aham. esperávamos, assim, Uhum. no máximo umas 40, né, 50 pessoas. E aí, claro, agora ficou engraçada a história, mas quando aconteceu não foi engraçado, né, foi desesperador, Foi. porque nós nos aproximamos ali da sala em que a atividade foi programada para acontecer e havia uma fila, depois se contou o número de pessoas, de 470 pessoas. 470, quase 500 pessoas.
né? Que não Veja que caberiam coisa. dentro da sala que estava reservada para Nem da maior sala. A atividade. maior sala acomodava 250 pessoas no Congresso, entendeu? Uhum, uhum. Então eles tiveram que ali tentar abrir uma parede, afastar ali uma divisória. Não, não foi possível. Aí se criou uma transmissão simultânea. Enfim, a atividade aconteceu, foi extraordinária. Mas assim, salas lotadas, né? E anexadas nos 4 dias, né? Isso nos emociona, né? Porque não tem nada a ver com Carolina ou com Hum, Cláudia, né? Tem a ver com a paixão das pessoas, né? Pela literatura e com o reconhecimento, né? Da literatura como fonte, né? De inspiração para o psicanalista. sim, também tivemos lá o Celso Good Friend, né, com, enfim, outras mesas aí dessa modalidade, que foi realmente muito emocionante. E nós propusemos novamente o Literatura e Psicanálise para o próximo congresso, né, que vai ser em Gramado, em outubro, da FEBRAPSE. Tá claro, está em trâmite ali, né, com a diretoria científica da FEBRAPSE, mas eles têm esse carinho, me parece, pela literatura que nós, da Sociedade de Campinas, mas que se abre, né, como você falou em outro momento, Renata, para todos, né? Então, provavelmente vai dar certo. Por enquanto, aqui é um spoiler. Estamos na torcida para que essa atividade continue também no Congresso, representando a nós, né, a sociedade, mas a literatura com a psicanálise, né, essa área aí que não dá para morrer, né? Não, é uma parte muito importante, né? Então, assim, eu parabenizo vocês pela atividade, né? E por todo o caminho, né? Que ela vai se expandindo e vai ocupando e fazendo esse trânsito com as pessoas. Agradeço muito também a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje conversando com a gente. E sucesso, né? Para os próximos encontros e eventos do literatura. Muito obrigada. A Obrigada, gratidão é Renata. nossa. Marcela Gratidão é nossa. Casassi, que não está aqui hoje, mas faz parte. Uma gratidão de fato é nossa. Muito Só obrigada. faltou você dizer tchau, meninas. Ah, então, como você pediu Tchau, meninas. carinhosamente, eu me despeço. Tchau, meninas. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Um abraço. Até a Até. próxima.